Doenças assintomáticas, um assunto tão comentado no momento da gravação, nos momentos atuais, né, quando eu gravo este vídeo. Resolvi trazer este assunto então com essa matéria bem interessante que eu achei. Olha só, Maria Tifoide, a mulher condenada a viver 26 anos em quarentena por ter doença assintomática. Pode isso? É possível algo assim? É o que vamos saber agora nos próximos minutos aqui no nosso tradicional vídeo do dia. A informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei, mais relevante, curiosa, importante, interessante, que eu separei para você neste dia de hoje. Você sabe, né? Lá no meu site eu posto as notícias peneiradinhas para você, só as principais do dia, e dessas principais eu separo a que eu achei mais interessante, e hoje é a vez dessa, da Maria Tifoide. Que coisa, hein? Que coisa séria. Então vai acessando meu site aí, no Google é Divulgação by Ariel ou www.divulgaconosco.com.br. Lá, além disso, tem os links também para várias outras atrações do nosso site, inclusive nossa loja virtual. Tem o link lá, ou você digita, né? Site e hospedagem.com.br/loja. Loja de computadores, periféricos, também loja virtual para você automatizar aí começar a vender na internet, né, seus produtos e serviços. Também, como o nome já diz, hospedagem de sites. Migre para cá a sua hospedagem, o seu site, né? Hospede conosco. Um serviço de qualidade com um preço muito bom, pode ter certeza. Também streaming de áudio para você que necessita deste serviço, certo? Vamos então a essa informação separada aqui no dia de hoje. Achei muito interessante isso aqui. Como pode alguém viver 26 anos em confinamento devido a ser assintomático, como eu disse antes, um assunto muito atual nos dias de hoje. Bom, ela era uma das mulheres mais difamadas nos Estados Unidos no início do século XX, e a sua vida trágica se tornou um caso paradigmático do que são portadores assintomáticos, né? Aqueles que carregam um vírus ou bactéria de uma doença, mas não apresentam nenhum sintoma, mas nem por isso deixam de infectar, né? Mary Mellon infectou com a febre tifoide cerca de 50 pessoas, das quais pelo menos 3 morreram. Só anos depois descobriu-se que ela era o elemento comum entre os muitos casos de infecção que afetaram famílias e confundiram autoridades e também médicos. Alguém acaba sendo o portador e a pessoa que leva a doença, né, para locais diferentes. Depois que foi detectado que ela carregava as bactérias infecciosas em seu corpo, Mellon se tornou a primeira portadora sintomática identificada da doença, também conhecida como febre entérica. Doença muito grave, né? Marginalizada e criticada, ela até mudou de nome para continuar trabalhando, olha só, né? Acabou, porém, condenada a viver em uma longa quarentena até a sua morte. Mary Mellon era uma imigrante irlandesa que chegou aos Estados Unidos em 1883, ainda adolescente, para trabalhar como cozinheira e empregada doméstica. Ela trabalhou inicialmente em Nova York e Long Island, onde ocorreram as primeiras infecções, mas até aquele momento ninguém se associava a ela. Acontece muito preconceito, inclusive, com as pessoas que são doentes, né? Qualquer que seja a doença, você já quer ficar longe, né? Aí imagino que passou essa pessoa, né? Bom, em 1907 já havia 30 casos sem explicação na área em que as cadeias de transmissão da doença começaram a ser rastreadas em busca da causa original. Até aquele momento, as autoridades de saúde atribuíram o surto em comum a diferentes fatores, como água ou comida contaminados. Outro aspecto que alimentou a confusão foi a que a febre tifoide geralmente afetava subúrbios e áreas pobres em Nova York, e não, como depois começou a acontecer, lares de famílias com bons níveis de renda. Essas famílias mais ricas podiam se dar ao luxo de ter uma empregada doméstica ou uma cozinheira como a Mary Mellon, olha só, né? Inclusive com a Covid-19, nesse momento que eu gravo este vídeo, muitas dúvidas, na verdade quase tudo é dúvida com relação a esta doença. Demora muito para que os cientistas costumam demorar, né, até eles descobrirem todos os caminhos que esse vírus faz, né, com qualquer doença nova acaba fazendo, que é o caso realmente desse novo coronavírus. Esperamos que possa virar logo um documentário como esse aqui, né, porque se vira documentário porque as respostas chegaram, né, e as soluções também. Naquela época, a ciência já havia feito avanços com relação aos fenômenos epidêmicos. Vacinas contra algumas doenças infecciosas já haviam sido desenvolvidas.
No entanto, a medicina americana não conhecia nenhum caso de portador assintomático de doenças como a febre tifoide. Olha só a novidade, né? Portanto, diferentes hipóteses foram consideradas antes de se estabelecer que a origem do surto poderia ser uma pessoa capaz de transmitir a bactéria da doença por anos sem apresentar um sintoma febril e, além disso, sem saber que estava infectada. George Soper foi o funcionário do Departamento de Saúde de Nova York que começou a suspeitar de Mary após o surgimento de novos casos em uma casa no Park Avenue, em Manhattan, em 1907. O epidemiologista detectou que a mulher trabalhava com essa família e, em seguida, conseguiu estabelecer que os surtos anteriores ocorreram em casas onde ela também havia trabalhado, né? Olha só. Depois que Soper conseguiu realizar um exame em Mellon, foi detectada em seu corpo a presença da bactéria Salmonella, que transmite a febre tifoide. Muito se falava um tempo atrás da Salmonella, né? Hoje está um pouco esquecida. As análises somente puderam ser realizadas após a intervenção de funcionários do Departamento de Saúde e de alguns policiais. Muitos anos depois, o mesmo médico relataria o quão difícil era obter uma amostra da mulher, a quem ele descreveu como alguém mau caráter, teimosa e muito solitária, hein? Uma vez estabelecido o status de Mellon, o caso ficou famoso na imprensa de Nova York e as autoridades locais não ignoraram o caso de pessoas que eram capazes de transmitir febre tifoide indefinidamente. Aí você imagina, né, se acontece com a Covid-19, uma pessoa única ou um grupo pequeno de pessoas ser descoberto que é o transmissor, imagina, automaticamente essas pessoas sofreriam preconceito imediato. No caso da Covid, são muitas pessoas, né? Mellon passou semanas em uma sala isolada em um hospital. Depois foi determinado que ela fosse levada a um centro médico em uma pequena ilha para iniciar seu período de quarentena. Lembrando que lá no começo eu falei, são anos de quarentena, né? Então fique conosco. Por 3 anos, 1907 ou melhor, tá errado aqui, né? Seria 1907 a 1910. Ela morou então em uma cabana onde recebia alimentos para cozinhar e comer sozinha. Também outra época, né? 1910, imagina só a estrutura daquela época, né? Hoje nossa quarentena, para muita gente até é legal, é interessante com a tecnologia, com a casa quentinha, protegida, a internet, etc, né? Imagina como era uma quarentena naquela época, né? Então ela cozinhava e onde podia comer sozinha, né? A solidão também. Naquela época a imprensa local criou um apelido para se referir à imigrante. Typhoid Mary, Maria Tifoide em português, olha só. Também já havia dezenas de artigos sobre ela e sua saúde. Mellon nunca aceitou ser culpada pelos contágios e tentou recuperar sua liberdade durante os 3 anos de isolamento forçado. Finalmente ela alcançou seu objetivo no início de 1910, com a condição de nunca voltar a trabalhar como cozinheira ou a lidar com a comida de outras pessoas. Por 5 anos e com 2 nomes distintos, entretanto, Mary Mellon trabalhou em lugares diferentes como cozinheira, e era apenas uma questão de tempo para que um novo surto de pessoas infectadas aparecesse, né? Ela continuou então, né? Aconteceu nada menos do que em um hospital, onde de repente 20 pacientes desenvolveram febre alta. Novamente, foi Soper quem estabeleceu que a mulher era a origem do surto. Embora um outro nome aparecesse nos arquivos do centro médico e a assinatura fosse diferente, o funcionário reconheceu o tipo da letra de Mellon. Assim, em 1915, iniciaram-se outros 23 anos de quarentena para a paciente assintomática, que só terminariam com a morte dela. Novamente, Mellon ficou isolada e cozinhando e sozinha, né? Em 1932, Mary Mellon sofreu um derrame que resultaria em paralisia. Ela morreu 6 anos depois, lá no ano aos 69 anos de idade. Que história, né? Que história. Imagina tudo que passou essa pessoa, né? Também fico imaginando por que ela após ter sido, então, solta, entre aspas, porque ela continuou trabalhando como cozinheira, né? Obviamente sem contar as pessoas que a contratavam do seu problema, né? Talvez não tinha outra opção, ou não, né? Enfim, isso não sabemos. Maria Tifoide é a mulher condenada a viver 26 anos em quarentena por ter doença assintomática. Uma imigrante irlandesa infectou dezenas de pessoas com febre tifoide nos Estados Unidos no início do século passado, apesar de nunca ter tido nenhuma
nenhum sintoma da doença. Seu caso causou confusão entre os médicos da época. Lembrando que estamos falando de mais de 100 anos atrás, né? Algo ocorrido há mais de 100 anos atrás, ou seja, completamente diferente dos dias atuais. A medicina já existia, porém, obviamente, bem inferior ao que temos nos dias atuais. Esse então foi nosso vídeo do dia com a informação mais legal, mais relevante que eu trouxe para você aqui neste momento, tá bom? Não esqueça, inscreva-se no canal aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações se você gosta dos nossos conteúdos, também compartilhe com seus amigos e curta o vídeo também, o seu curtir ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Acesse meu site também, no Google é Divulgação by Ariel ou www.divulgaconosco.com.br. Lá tem as informações do dia, as principais, é de lá que eu tiro o vídeo do dia, tá certo? E acesse nossa loja de produtos e serviços, sitehospedagem.com.br/loja, produtos de informática, computadores, periféricos e tudo que você imaginar na área, tá bom? Aguardo a sua visita, um grande abraço, obrigado e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgaconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.